Eu quero ouvir Renato Paim, porque o Renato Paim, ele está na Europa, ele está no velho continente. E aí, como foi a repercussão, Paim, da contratação de Ancelotti? Bonjour! Fala CJ, bom dia pra você, bonjour pra audiência do 98 Esportes. A contratação de Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira movimentou a imprensa esportiva de toda a Europa. O experiente treinador italiano, multicampeão com Milan, Real Madrid, por exemplo, assume a missão de liderar a seleção rumo à tão sonhada sexta estrela. E na França, o portal Foot Mercado destaca que Ancelotti já chega com uma pressão gigantesca em um país onde o futebol é quase uma religião. O italiano será o primeiro estrangeiro a comandar a seleção em mais de 100 anos. O texto lembra os tempos turbulentos vividos pelo Brasil desde a Copa de 2022, passando por técnicos interinos, eliminações frustrantes e agora com Ancelotti no comando, a expectativa, segundo eles, é de um novo começo, mas com um enorme desafio: reconquistar a confiança do torcedor e devolver a seleção ao seu prestígio internacional. O jornal L'Équipe, também na França, destaca a chegada de Ancelotti, abre aspas, o maior treinador da história agora no comando da melhor seleção do planeta. Para o diário francês, o objetivo é claro: vencer a Copa do Mundo de 2026. Na Espanha, o tom é de despedida e de respeito. A Rádio Marca defendeu que o italiano merece sair do Real Madrid por la puerta grande, enquanto o jornal AS lembra que Ancelotti busca agora um feito inédito: ser o primeiro treinador estrangeiro a conquistar um título mundial com uma seleção que não é do seu país. Na Itália, a Gazzetta dello Sport tratou a notícia com orgulho. O colunista Luigi Garlando celebrou, abre aspas, o italiano vai ensinar futebol aos deuses do jogo, fecha aspas. Para o jornal, os brasileiros finalmente perceberam que não basta só talento com a bola nos pés, é preciso também comando à beira do campo. Pois é, essa é a repercussão internacional, lembrando que a estreia será no dia 6 de junho contra o Equador, e Carlo Ancelotti realmente tem essa missão de trazer aí protagonismo de volta para a seleção brasileira e também a sexta estrela, o Hexa, que todo mundo tá sonhando. É esperar para ver se o italiano vai conseguir realmente mudar essa trajetória com a seleção brasileira. Eu posso dizer que estou bastante animado. E vocês, meus amigos? Passo a sua pergunta pro Leandro Cabido. Cabidão, animado. E outra coisa, ontem eu fiz uma pergunta pro Rafa Miranda e pro Guilherme Mendes no 98 Esporte, segunda edição. Quero fazer para você e para você do outro lado aí no 993169898. Cabido, a contratação, a chegada de Ancelotti revela um novo momento do futebol brasileiro. Normal isso acontecer? Faz parte de uma evolução do processo cultural ou escancara a falta de repertório dos nossos treinadores e de nome para a nossa seleção? Sem dúvida nenhuma, escancara o problema de treinadores que a gente já vê o mercado trabalhando assim, né, CJ? A gente não tem grandes nomes, aliás, falando bem a verdade, a gente tem quase nenhum técnico estrangeiro no topo do futebol mundial. Aliás, brasileiro no topo do futebol mundial. É impressionante como a gente parou no tempo, né? A gente que se acostumou a ver Vicente Feola, Zagallo, Parreira, Luiz Felipe Scolari, técnicos que foram campeões do mundo com a seleção brasileira, técnicos que também treinaram grandes clubes do futebol mundial, caso do Luiz Felipe Scolari, caso também do Vanderlei Luxemburgo. Parece que a gente não consegue, por algum motivo, dar este passo à frente, dar este passo com um pouco mais de presença no futebol europeu, ao contrário do que acontece, por exemplo, com os argentinos, que tem vários técnicos no topo da prateleira do futebol mundial. E aí, quando a gente fala futebol mundial, a gente fala futebol europeu, tá? Mas é um nome que é inquestionável. O Carlo Ancelotti é um nome inquestionável na seleção brasileira, e se o Brasil tivesse ter um técnico estrangeiro que tivesse o melhor deles, e para mim o Carlo Ancelotti, ainda mais nesse ciclo que a gente vai ter, que é tão curtinho, de um ano apenas até a Copa do Mundo, ele é o nome perfeito para tentar aí buscar o hexacampeonato para a seleção. Um cara que já tem um conhecimento vasto dos jogadores que ele já atuou, lembrando que o Ancelotti já é técnico há muito tempo, né? Ele não é uma figurinha carimbada só do Real Madrid, a gente tem que lembrar da história dele, principalmente no grande Milan do início dos anos 2000, né? Campeão da Liga dos Campeões em 2 oportunidades e também do Mundial de Clubes, mas é bom que se diga que ele já conhece vários desses jogadores que a gente viu brilhar no futebol
europeu, né? Ele já treinou o Kaká, já treinou o Ronaldo, já treinou uma galera que, se a gente for enumerar aqui, a gente pode ter absoluta certeza que a seleção brasileira está em boas mãos. Para mim, é o técnico perfeito para o momento perfeito. Quando você pega, Miranda, Diniz, Ramon Menezes, Dorival Júnior, quem mais passou por recentemente? Só esses três, foram né? esses, e o Tite, né? Lá atrás. Então vamos tirar o Tite aqui. Pegando esses três, os jogadores que eram convocados, eles eram maiores que os treinadores? Sim, sim. Com o Ancelotti, eles são do mesmo tamanho ou menores ou maiores? Isso eu acho que é o grande diferencial. Eu discordo do Cabido quando ele fala que é inquestionável. Porque o que é os grandes trunfos do Ancelotti? Tamanho do treinador, porque ele vai ser respeitado, CJ. O Ancelotti é muito grande no futebol. Ele vai ter o vestiário, eu não tenho dúvida disso. Ele vai conseguir gerir muito bem os atletas, o que fez o Filipão lá em 2002. Mas isso será o suficiente? Eu tenho um pouco de dúvida, porque eu não acho o Ancelotti dos mais organizadores de time dentro de campo. O Ancelotti, ele tem um jeito ali simples de fazer as coisas, não inventa, isso também é um ponto positivo. Mas eu acho que, em alguns momentos, ele deixa a coisa um pouco solta dentro de campo, deixa o jogador até à vontade demais. Isso pode remar para o outro lado? Meu porém disso tudo é o time ali dentro de campo. O Ancelotti não é, como o Gris disse bem, não é dos mais revolucionários. É um treinador que tem o elenco, que tem o grupo, que faz uma gestão de vestiário, mas não é dos mais táticos, falando em 2025. 2002 para 2025 são 23 anos. Será que ter toda essa moral, ter toda essa gestão, ser maior do que os atletas no sentido de, vou ser respeitado, será o suficiente? Eu tenho um pouco de dúvida, por isso eu falo que não é tão inquestionável assim. Mas, de fato, é um grande nome nesse momento. Seria, então? Quais seriam os... O meu sonho, eu já falei que o meu sonho Pedro Caixinha. Era o Klopp. Klopp. Mas o Klopp não é técnico de futebol mais, gente. Tá, mas poderia ser. Mas os nomes disponíveis, os nomes você pode escolher. Mas ele não é o melhor? Ele não é o melhor. Colocaria Jesus e Abel à frente dele. Vocês estão malucos, vocês estão ficando doidos. Como... É incomparável. É incomparável. A gente tá falando aqui do cara que ganhou 2 Champions Leagues, as 3 últimas, gente. Mas não tá havendo uma comparação entre um e outro, a gente tá falando de preferência. Não, ele falou que prefere. Ele prefere, então ninguém tá traçando comparação aqui, não. Se o Rafael Miranda fosse o Edinaldo, ele teria contratado o Jorge Jesus e não o Ancelotti. É isso que beleza. ele falou. É uma comparação, sim, mas... É a preferência dele. Comparação. Gente, não, mas não tem comparação. É disso que eu discordo dele. Esse é o meu ponto. Acho que o Ancelotti, gente, assim, a seleção brasileira, desde o Parreira, nunca teve um técnico tão grande, tá? Filipão, não? O Filipão era maior que os jogadores. Mas o Filipão não tinha o tamanho do Ancelotti nunca. Não. Do Parreira, ele colocou Parreira, comparação do Parreira. Mas você falou que desde o Parreira, o Brasil não tinha um treinador tão grande. O Filipão não era grande? Mas do tamanho do Ancelotti, não. Não, do tamanho do Mas Ancelotti maior não, mas é que o grande. Mas maior que os jogadores. Dizer, né? Maior que o Parreira? Gente, quando o Parreira assume em 2006, ele já era campeão do mundo em 94. Quando o Luiz Felipe Scolari foi para a seleção brasileira, ele tinha acabado de ser campeão Você tá falando da segunda passagem do Parreira, né? Teve a segunda passagem do Filipão em 2014. Mas a partir do momento 2014. que ele... 2014, o Filipão, quando chega, ele não chega grandão na seleção? Aquela família escolar e todo mundo falando assim, vamos repetir no Brasil em 2014 o que tivemos em 2002. Sim, o Filipão foi um dos grandes nomes. Gente, o Filipão, Zagallo, Parreira... Olha, se não o maior, eu também não vou cometer aqui uma injustiça, mas o Filipão tá entre os maiores treinadores do Brasil no mundo. O que ele fez na seleção de Portugal, no Chelsea, Uzbequistão, China... Brasil dispensa comentários. Filipão é gigante. Só o que ele fez no Brasil, eu coloco o Filipão como um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, campeão do mundo pela seleção brasileira, Copa do Brasil. Então, assim, se você for parar pra pensar em todos os títulos mundiais que o Brasil teve, ele sempre teve treinadores maiores que os seus jogadores. O questionamento pode ser o Parreira em 94. Não, porque o Gris falou assim, se o Ancelotti ganhar, ele fecha um ciclo de vitorioso. O Felipão não fechou, mas ele tem um ciclo quase tão vitorioso, que nós estamos falando de 5 ligas europeias do Ancelotti. Existe
Assim, primeiro que, se a gente for pegar o todo, o Ancelotti tem muito mais título que o Filipão. Mas é porque existe também um eurocentrismo na hora de falar de futebol, porque é onde está sendo disputado, é onde estão os melhores, né? E o Filipão ele não conseguiu ter êxito na Europa em termos de títulos, né? Tem uma carreira lá legal, passou pelo Chelsea, passou pela seleção portuguesa, o trabalho dele na seleção portuguesa é muito bom. Absurdo. Quase foi campeão da Euro 2004. Perdendo pra Mas Grécia. assim, como a gente tem um eurocentrismo no futebol, acaba que são currículos incomparáveis, assim, sabe? Porque, repito, assim, o Ancelotti tem os 5 maiores títulos nacionais do mundo. É muito difícil, cara, você triunfar em 5 países diferentes, como ele fez. Ele é campeão francês, ele é campeão italiano, ele é campeão espanhol, ele é campeão inglês e ele é campeão, qual que eu esqueci? Italiano. Em inglês ele foi por qual time? Pelo Chelsea. Pelo Chelsea. Então, assim, cara, você imaginar o cara triunfar em 5 países diferentes, no nível que as disputas na Europa e tudo mais, enfim, é muito marcante de fato. Vamos ver aí o que Aguardemos. Vai ser uma aventura divertida. Só para constar, o CJ, o Ancelotti deu uma entrevista há pouco lá na Espanha. Muita gente repercutindo, inclusive, o mau humor do Ancelotti, mas ele claramente está muito desconfortável em ter que falar de seleção brasileira, ainda estando técnico do Real Madrid. Foi perguntado algumas vezes e não quis responder muito, foi até meio mal educado na entrevista. É um estilão mesmo do Ancelotti também, de ser mais direto ali nas entrevistas e tudo mais. Mas ele repetiu algumas vezes que está muito feliz, mas que adoraria que não tivesse que dar entrevista hoje, porque até o dia 25 ele não quer falar da seleção brasileira. Até porque também, gente, depois de tomar um sapeca pro Barcelona, né, perder, ser eliminado, foi uma temporada ruim pro Real Madrid. Mas O cara tá querendo encerrar Muito ali longe daquilo que ele fez normalmente. o que o Paim disse, pra sair pela porta da frente. Então ele respeito, é cultura. Mas eu acho que o problema não é Real Madrid. Eu acho que o problema foi a CBF. Anunciar porque a antes. CBF A CBF furou ele. Ih, tá puto. Aí ele tá bravo. A primeira resposta dele, assim, só estou falando aqui porque a CBF já se pronunciou. O Brasil, a CBF tinha prometido que anunciaria essa semana e já tá essa pressão gigante. A CBF falou, vou anunciar logo. Tô nem aí, já assinou. Agora ele resolve o pepino dele pra lá no Real Madrid. Como já chega de mal o Edinaldo.